Nós estamos no Alasca, onde a gente dirigiu mais de 1000 quilômetros para chegar até o Ártico e passar uma noite dentro desse carro a menos 30 graus. Apesar do frio, a gente presenciou um espetáculo de aurora boreal que a gente nem podia imaginar. Mas agora é hora de encarar essa estrada completamente congelada para voltar para Anchorage. Nesse vídeo, a gente vai passar por paisagens impressionantes, encarar o desafio de dirigir nesse gelo todo e mais uma vez sermos surpreendidos pela natureza. Mas não para por aí. A gente vai encarar uma aventura de bike no gelo, ficar preso para fora do carro e ainda vai ter muita neve caindo na madrugada. Nossa, cara. Tá gelado aqui, tá? Vamos ligar o carro. Começar o nosso dia. Gente, temos quase 1000 quilômetros pela frente. Tá tudo branquinho, acho que as paisagens vão ser lindas. Mas antes disso a gente precisa dar uma boa arrumada aqui atrás, passar as malas aqui pra frente pra gente conseguir seguir viagem. E não se engane, as paisagens são lindas, mas dirigir nesse gelo não é da coisa mais fácil de fazer. A gente vai sair do Ártico para chegar lá, então tem muito chão, muita paisagem gelada, que eu acho que vai ser lindo, vocês vão gostar. Dormir dentro de um carro no Ártico a menos 30 graus não foi a aventura mais gelada que a gente já enfrentou. Mas se você está curioso sobre como a gente sobreviveu, a gente deixou o carro ligado e o ar quente bombando até a hora de dormir. O carro estava muito quentinho a ponto da gente ficar de camiseta. No meio da madrugada, porém, a temperatura dentro do carro baixou bastante. Mesmo com roupa e no saco de dormir, a gente sentiu um pouco de frio. Aí ligamos o carro um pouco para dar uma aquecida e ficar mais confortáveis até amanhecer. Mas essa aventura memorável em nossas vidas vai ficar para trás, porque a gente tem uma estrada linda e gelada para encarar pela frente. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Tchau, Ártico. Vamos seguir nosso caminho porque tá muito frio. Tem uma longa jornada pela frente. Vocês viram as imagens dessa estrada à noite no episódio anterior, e elas já foram incríveis. Parecia cenário de filme, né? Pois então, durante o dia, elas também não deixaram a desejar. E isso é só o começo da nossa jornada de mais de 800 km indo embora do Ártico para chegar na maior cidade do Alasca. Minha galera, a gente tem 880 e poucos quilômetros daqui do Ártico de volta para Anchorage. 10 e tantas horas ou mais. Esse trecho da estrada que a gente vai percorrer agora no começo é um trecho que a gente percorreu ontem à noite. A gente chegou aqui 9 e pouco da noite. E se você não viu o vlog que saiu no canal último, Assista, porque tá... uma das experiências mais incríveis das nossas vidas. A aurora boreal que a gente viu aqui foi um negócio de louco. Mas enfim, temos que voltar. E, como eu falei, esse trecho que a gente não viu ontem à noite direito, e ele tá muito gelado. Olha só essa estrada. Esse primeiro trecho faz parte da chamada Dalton Highway, uma estrada icônica do Alasca que liga o Ártico ao resto do estado. Apesar de ter paisagens incríveis, dirigir por aqui no inverno é um grande desafio em razão das condições de neve e gelo na pista, pelo tráfego de caminhões pesados e por ser muito remota e isolada. Ainda assim, ver essas paisagens durante o dia só confirmou o que a gente tinha afirmado na noite anterior. Essa é uma das estradas mais lindas que a gente já dirigiu nesses mais de 4 anos dirigindo pelas Américas. Oh, where I come from, these are the things I know. Never let your woman go, and never break her heart. Oh, but where I come from. Need anything? Cool. E eu achando que tô fazendo uma aventura. Cara, indo de bike até
o Ártico. Se bem que nessa subida eles devem estar dando uma cansada, porque a subida foi dura. Cara, que paisagem impressionante. Muito caminhão na estrada, né? Essa é a Dalton Highway, até uma certa parte. Muito caminhão na estrada subindo em direção a Prudhoe Bay. Muito mesmo. Mesmo na madrugada que a gente dormiu ali na placa do Ártico, à noite passava caminhão, cara, a madrugada toda, né? You never pray to God. Oh, but where I come from. Na vinda pra cá, a gente passou num posto e a gente teve que abastecer, e foi o posto mais caro disparado de gasolina e diesel, porque o cara tá no meio do nada, ele sabe que ele pode colocar o preço que ele quiser. Só que logo antes ou depois desse posto tem uma ponte linda, que passa em cima do rio Yukon, que tá totalmente congelada, né? Lindo. Vocês têm que ver o que é a vista dessa ponte. Que horas são? De 11 a 11h20. Tá aberto, será? No, actually Arizona, but I've been working in national parks since the 90s. For different places, you know. I'd worked Denali quite a bit. I worked Yellowstone. And Are you staying here? We drove through the Arctic Circle and now we're going back. Huh? And how is life here? Cold, I'd say. Yeah, it's cold. There's something different than what I'm used to, that's for sure. It's been fun. I worked up here this summer, and then I decided I'd stay for the winter. See, this one's kind of an unusual one because we've got these old buildings are ones that were used for the workers on the pipeline, and they were right up here at 7 or 5 mile one of the campgrounds up that way, and they call it 7 Mile Campground. I think is where I came from. And then we have an agreement with the state that we help take care of everything. That's good because right now we ain't making money. That's her thing. Oh, what's your name? Rusty. Rusty, nice to meet you. Thank you so much, it was beautiful. Achei que o café fosse custar $10, custou $3 e um bom papo. Então já valeu a pena. Olha aqui. Você tá no Ártico, as coisas congelam. Cuidado com onde você pisa. Vamos lá, tem muito caminho pela frente. Essa é a ponte sobre o rio Yukon, que está completamente congelado. A gente não sabe como é a paisagem aqui no verão, mas dá para dizer que no inverno ela é impressionante. Unfold from my mind, I don't want you near. If you killed me with kindness, I'd no longer feel you here. You've fallen for someone new. A feathered heart. Esse é um trecho que a senhora ali no posto estava falando que chama de Floresta Encantada, porque as árvores estão todas muito branquinhas, com muito gelo acumulado nelas, e fica nessa forma linda. Parece realmente que é tudo feito tipo um cenário que colocaram, que plantaram, um negócio espetacular. Gente, espetacular, que vista! Realmente faz total sentido chamarem de Floresta Encantada. Eu não sei se é a senhora ali que trouxe esse nome, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas muito lindo. Lindo, meu amor. Gente, vocês estão achando lindo? Comenta aqui embaixo, por favor.
Eu tô achando lindo. Todo mundo que achar lindo, comenta aí. Eu tô achando lindo porque eu quero ler depois. Or am I holding on to somebody like you? Do you feel? 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 Do you E assim a gente saiu da Dalton Highway. Essa rodovia, ela vai até Prudhoe Bay, lá em cima, no final do Alasca, é o fim da estrada, onde termina o Alasca, basicamente, né? Mas a gente ainda tem muito chão pela frente. Daqui a gente tem mais algumas horas até a nossa primeira cidade, que vai ser a cidade de Fairbanks. Quem viu no último vlog, viu que a gente parou lá, dormiu, viu a aurora boreal lá também, foi incrível. Essa é a nossa próxima parada, mas ainda assim uma estrada bem gelada pela frente. If you take one step, then you will be a little closer to your dream than if you stay just where you are. Keep that chin held up and fight your Paradinha para abastecer. A gente tá chegando já em Fairbanks. E para quem quer fazer essa viagem, não existem muitos postos de gasolina, então é importante estar preparado para isso, né? A gente parou no imposto agora onde a gente está aqui. O anterior era só lá naquela ponte bonita que vocês viram que a gente também parou, e depois só bem mais para frente. Então não são muitos os postos de gasolina numa região tão remota como essa. Mas estamos chegando em Fairbanks, chegando na civilização, e a gente vai procurar um lugar para comer. Estamos procurando. Já estamos procurando. O Dudinha já está procurando um lugar para comer. E assim a gente vai encarando essas estradas geladas aqui do Alasca. Sabe uma coisa que parece besteira, mas é muito interessante? Que a gente, em momento algum, tinha dinheiro no bolso. O combustível, os restaurantes, os cafés, mercados, tudo que a gente fez pelo Alasca e nessa viagem até o Ártico, a gente pagou usando o nosso cartão da Nomad, que é aceito em mais de 180 países. É como se você usasse o seu cartão de crédito do seu banco no Brasil, com a diferença que ele é mais prático e mais econômico, porque considera o dólar comercial ao invés do turismo, e o IOF é mais de 4 vezes mais baixo que o IOF do cartão de crédito para compras no exterior. Se você vai viajar para o exterior, abre a sua conta na Nomad, escaneando o QR Code que está na tela, e usando o nosso código GET20, você ganha até $20 de cashback na sua primeira transação. É a melhor forma de você usar dinheiro no exterior. Ah, não paga nada para abrir a sua conta. Fairbanks é a cidade mais populosa do interior do Alasca e é conhecida por sua rica história, sua localização pitoresca e seu ambiente cultural vibrante. O clima de Fairbanks é típico do interior do Alasca, com invernos extremamente frios e longos e verões curtos e quentes. A menor temperatura registrada por aqui foi na casa dos menos 60 graus. A cidade foi fundada no final do século XIX, durante a corrida do ouro por aqui, e desde então ela tem sido um centro importante para mineração e outras atividades relacionadas aos recursos naturais da região. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, então resolvemos parar aqui em Fairbanks rapidinho para almoçar. Eu vi na internet que tem um lugar aqui chamado The Creperie, que parece ser bem legal, que tem uns crepes bons, então a gente vai parar para pegar alguma coisinha para comer e seguir viagem. Nossa, ele tá indo com tudo. 1, 2 e um terceiro pra gente dividir. Esse lugar parece ser muito legal, tá? Olha só. Chama The Creperie. Mas com a fome que a gente tá também. Depois de ontem dormir no carro, comer comida liofilizada muito ruim, agora que se baldar. Não tava muito ruim, tava uma delícia aquele arrozinho, pô. Ah, tava gostoso sim. De Fairbanks até Anchorage, a gente ainda tinha quase 600 km pela frente. Apesar do frio, aquela paisagem de planície e gelo para onde você olhava foi mudando. Para muita gente pode simplesmente parecer uma estrada no frio,
mas as montanhas e pequenos povoados foram aparecendo mais e a noite em breve chegaria. E quando escurece por aqui, vocês já sabem o que pode acontecer, né? A gente não queria criar mais expectativa para ver a aurora boreal, porque a noite anterior já tinha sido épica com muita atividade de aurora, e a gente estava muito focado em dirigir, porque o destino final era longe e dirigir todas essas horas em estradas assim é muito cansativo, mesmo para nós que estamos acostumados. Gente, e até agora, como a gente vive viajando, vai mudando o jeito de viajar, né? Até agora a gente não tinha hospedagem para hoje à noite. Já são quase 5 horas da tarde, mas eu acabei de reservar um Airbnb pra gente em Anchorage, que é bem legal. Então, mesmo em cima da hora, eu achei uma opção boa. Já colocamos o endereço e é aí lá que a gente vai passar esses próximos dias. When they tell you, get your head down. I will tell you, keep your head up, and I will hold you closer. I will hold you close. Take your questions by the millions. Put your coat on. Steal your É, galerinha, mas mesmo não criando muita expectativa, a gente estava sempre com o olho no céu para ver se aparecia alguma coisa, mas nada apareceu. Ou pelo menos a gente não estava conseguindo ver. É que apesar de a gente estar isolado e bem no escuro, a gente estava dirigindo rumo ao sul. Como a aurora boreal acontece próximo ao Polo Norte, ela está sempre no norte. Até que a gente precisou fazer uma parada e olhamos para trás. Gente, parei pra fazer um xixi aqui atrás do carro. Olho pra trás. Adivinhem, uma super aurora boreal. Faltando 240 km para Anchorage. Bom, a gente passou numa cadeia de montanhas lindas, magníficas, vocês viram. Foi escurecendo, acabou a vista, né, gente? Não dá pra ver essas montanhas maravilhosas nevadas aqui do lado. Só que a Duda parou pro seu 8º xixi e ela falou, aurora. Cara, é isso. E assim... O Ale já tá mal acostumado, não, ele tá, mais um dia na minha vida. Esse é um vlog que tá começando agora, mas nas últimas 2 noites anteriores, a gente viu a aurora boreal na última, vou colocar a imagem na tela, sem palavras o que aconteceu na última noite. E hoje, mais uma vez, andando, né, pela estrada, você tá vendo a aurora boreal rolando. O Alasca é um lugar impressionante, selvagem do jeito que ele é mesmo, e marcante demais na nossa vida. A gente amou vir pro Alasca no verão e recomendamos a todo mundo, venham no verão, mas também venham no inverno. É mais difícil, é mais bruto, mas tem essas coisas assim que, cara, poucos lugares no mundo entregam pra você. Você tá dirigindo de boa, numa estrada limpa, bonita, montanhas, escurece, aurora boreal, é um negócio de maluco. E aí o que a gente ficou brisando quando a gente tava vendo a aurora boreal ontem tinha muito caminhão na estrada. Quase não vimos carro de passeio, muito caminhão. E aí eu tava, será que pra galera que dirige caminhão é só mais um dia na vida deles? Tipo assim, todo dia é show de aurora boreal? Eu acho que não, porque a gente pegou uma muito forte, que foi assim, incrível. E as outras que a gente pegou foram mais suaves, assim. Então Agora, você tem que estar atento pro céu. Você acha que é todo dia que você mija vendo a aurora boreal? Não é todo dia, cara. Isso é muito especial. Pra falar a verdade, a nossa expectativa maior para esse trajeto voltando do Ártico era presenciar mais uma vez a estrada coberta de gelo e as paisagens do Ártico no Alasca. Mas a natureza ainda nos guardou mais uma noite de aurora boreal para conta. Nós chegamos em Anchorage tarde da noite, prontos para cair na cama e descansar depois de uma das maiores aventuras que a gente já viveu. Mas como a gente está no Alasca, a gente não podia ficar em casa simplesmente fazendo nada. Então a gente arrumou mais uma aventura para o nosso penúltimo dia, andar de bicicleta na neve com amigos brasileiros que moram aqui. Mas antes disso, um café da manhã. Bom dia! Pra quem?
Nossa, como você tá gato nesse cenário. Conta pras pessoas onde a gente tá. Depois dessas várias horas de direção. A gente tá em um apartamento que a gente alugou aqui em Anchorage, descansando. Já dormimos no carro uma noite. Agora a gente passou uns dias aqui. Mas hoje tem mais aventuras pra encerrar a nossa viagem pelo Alasca. Mas primeiro, café da manhã. E ó, gente, lá fora, muita neve. Mais um diazão de sol. I'm sorry that I've put you on the back burner. Other matters have occupied my brain. I know that's not an excuse to forget about you, but I guess that's just life some days. Now that I'm out of the metaphorical woods, I'd like to take you on a date. E hoje a gente vai pegar o carro, sair aqui de Anchorage e ir pra Palmer pra encontrar com o Caio, que vocês viram nos últimos vlogs, e fazer um rolezão de bicicleta nessa neve. Vocês sabem, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que o meu forte não é bicicleta, na real eu sou péssima em andar de bicicleta. Então acho que vai ser no mínimo engraçado. Palmer fica a aproximadamente 70 km de Anchorage e a gente está indo lá andar de bicicleta. E isso parece simples, mas a bicicleta é um pouco diferente, já que a gente vai andar na neve. Para isso, primeiro a gente precisa encontrar o Caio, um brasileiro que mora no Alasca há anos e que vai nos levar para essa aventura. Vamos começar nossa aventura, apresentar os nossos amigos pra vocês. Caio já tá na funça aqui. São muito forte. Você tá brincando. Muito forte. Caio, só esqueci de te falar Conta aí. que eu não sei andar de bicicleta bem. Ah, não, mas, meu, te dizer que essas bikes aqui, como elas são bem grandes, assim, o pneu é super... Estável. 4 polegadas, é super estável. Super estável. Meu medo é deslizar no gelo, mas eu tô vendo que ela é igual o pneu de neve, né? É, então Ela tem uns coisinhas. os negócios de metal. Só que como não tem muito... Acho que não vai ter muito gelo. Sim. Acho que vai ser assim, mais ou menos. Ó. I'm not really into compromising much, but it doesn't really feel that way when it's at the hands of truth. Gente, olha essa vista desse lugar. Montanha por todo lado. Você pode direito ali o Blueberry Knoll. E aí tá cheio de blueberry no verão, é lindo, lindo. E o pessoal esquia aquela região ali também, de backcountry ski. E a trilha de bike vai até a base da montanha ali. E aí da base da montanha você consegue ver, meu, tudo assim, tudo. Não, e assim, é incrível. Paraíso, né, Aleutios? Paraíso, nossa. Meu, e 15 minutos de casa, né? Sim. É, não, olha aqui esse mountain range ali que é o Chugach, né? Gente, mas esse aqui, pra quem não assistiu os últimos vlogs, esse aqui é o Caio. Quem já assistiu já conhece. E essa é a Morgan. Eles moram aqui no Alasca. Conta como a gente conheceu o Caio. Puta, o Caio é meu amigo de infância. Não, brincadeira. A gente foi colega de trabalho de um amigo de infância, né? Amigo de infância, É amigo de infância, o Pedro. Do Caio. E aí, olha o mundo, né, cara? Nós dois no escritório de advocacia, conheci o Pedro lá, aí o Pedro me apresentou e agora eu tô aqui no Alasca com o Caio. Quando para, move pra frente, não sai do assento. A Duda tá tendo dificuldade já na largada. O Caio fazendo parece muito fácil.
Vai dar boa. É. Não tá na peça de cima. E aí, qual a sensação? O que foi? A Duda caiu. A Duda caiu. Dá pra ver lá. Bora! Eu tinha que ter vindo com a roupa impermeável. Eu claramente não tenho ideia do que eu tô fazendo aqui. Tem dificuldades? Nossa! Olha aqui! Tipo assim, se você desestabiliza e você vai pro lado, a neve é fofa, e aí você afunda. Aí, mantém a velocidade. Quanto mais velocidade você tem, mais a bike fica tipo equilibrada. Acho que não vai rolar. Não, vai tentando. Vai sim, cara. Tá rolando, vai embora. É. Fale por si próprio. Eu já não ando bem de bicicleta. Ui! Boa. Aí, ó. Sai da minha frente que depois pra você entrar de novo é difícil. Sai! Ai, Aleixos. Cansa subir, tá? Nó. Mas é impressionante como a bike não desliza por causa do pneu. Sim. Muito bom. Muito gostoso. Alguém tá tendo dificuldades. Não, assim, tá sendo mais difícil que o que backcountry ski. Mas eu prometo que a vista lá em cima vai compensar. Cara, bicicleta não é meu esporte. E aí, a questão é, se eu preciso sair da bicicleta, aí você coloca o pé aqui assim, ó. Pá, você afunda muitos centímetros. Por que eu sugeri esse rolê? Eu não sei. É, gente, bicicleta definitivamente não é meu esporte. Então eu passei a bicicleta pro Caio subir com o Alê e eles aproveitarem da melhor forma. 1, 2, 3, 4. E a Duda? Olha a Duda. A Duda ficou diferente, cara. A Duda desistiu, perdeu essa vista. It's how we spend the worst days of our lives. Your sister doesn't like me much. Your father thinks that I'm a nut. Your son and daughter just don't wanna choose. Think it's time to get away and see. There's a big old world and it's calling you and me. Seattle's cold and I don't like New Orleans. Olha a situação da trilha, gente. Let's go to Carolina. We could start a new life. Already my best friend. Why don't you be my new wife? I don't like living. You don't have much to trust in. You're scared to love again. I don't wanna miss a blessing. In Carolina. E aí, cansou, Leitios? Cansa, né? É difícil. Não. Muito diferente aqui no bicicleta. E eu? Fica com muito calor, mas dura também 1 minuto o calor. Total. Não, eu falei, não, tô desistindo quase no fim, né? Mas, pô, tinha bastante chão pela frente. Subida. Ah, a gente tava parado lá embaixo, né? Não dá nem pra ver. Mas a vista aqui realmente é muito bonita. Agora, quem mais se divertiu foi essa daqui, com certeza. Ai. New life, you're already my best friend. But don't you be my new wife? I don't like living. You don't have much to trust in. You're scared to love again. I don't wanna miss a blessing. In Carolina. E aí, como é que foi? Sério? Foi lindo.
O Ale mandou muito, voou assim, foi... Acertou todas as linhas, voou baixo. Teve 2 problemas ali só. Machucou, baby? Não, machuquei, caí na neve fofa. Uma eu perdi a pista e caí de tudo. E a outra bike afundou e eu fui de cara. Assim. Parece que ele apertou o botão de ejetar, assim, eu só vi ele voando. Assim. Eu nunca, assim, geralmente quando eu tava pensando aqui, quando eu tava voltando, eu falei, ai, que arrependimento de ter desistido, né? Quando que eu vou fazer fat biking de novo? Poxa, tava um pouco triste até, né? Aí quando eu cheguei aqui e ouço isso, eu tô o quê? Aliviada que eu não desci. Ah, tá. Você mandou bem não ter ido, porque tava difícil mesmo. Então ótimo, gente, desisti na hora certa. Mas eu ainda vou voltar com o Caio e com a Morgan pra fazer fat bike, vocês vão ver. Um dia no canal eu vou voltar, vou me superar. E aí, Gatinha, você vai encarar então um desafio? É, eu vou, né? Já que eu não fiz pelo time o fat bike. Você regou na bike, agora você vai mandar. E o Caio arregou na descida aqui, o que me preocupa. Nada, o Caio já foi. Eu já fiz, desci até lá embaixo. Ele testou. Qual já. que é a técnica? Senta em cima e vai. Nossa. Confia. Senta e confia. É. Pera aí. Se quiser, ó, pode descer ali, ó. Acho que vai ser melhor. Tenta botar o pé no negócio também. Já foi. Já. Vai pular o bagulho lá. Viu essa doida? No fim, gente, foi legal eu ter desistido porque fomos caminhando eu e a Morgan e com aquela paisagem maravilhosa que só de estar lá já é muito legal, com bicicleta ou sem bicicleta. E também batendo papo com ela é uma querida, ela e o Caio são pessoas muito, muito, muito legais. Conhecemos aqui e assim, sabe quando você cria conexão com as pessoas? E tem umas pessoas que a gente conhece quando a gente tá viajando que é assim, né? A gente acaba criando uma conexão. Foi um prazer conhecê-los. A gente conheceu gente muito legal nessa vida na estrada, né? Às vezes a gente pensa muito que a gente está longe dos nossos amigos, longe da nossa família, mas a gente foi conhecendo pessoas que, né, nos trataram muito bem, sempre, assim, tomando parte do tempo delas para nos levar nas coisas, para fazer a gente se sentir bem. Isso é muito legal. E aqui no Alasca, tanto o Caio e a Morgan como o Felipe e a Heidi foram, cara, nossos anfitriões totais, assim, né? Tudo que a gente fez foi basicamente com eles e é muito legal também ver a história de brasileiros que vieram para esse lugar tão longe, tão frio e diferente da nossa realidade, né? Mas bom, agora a gente tem que dirigir de volta pra Anchorage, temos 1 horinha aí. Chegando em Anchorage a gente vai comprar alguma coisinha no mercado pra fazer um jantarzinho hoje, uma sopinha, e a gente amanhã vai pegar um voo de volta pra Texas, pra nossa van. Não estou ansiosa pra pegar esse voo, porque por mim eu ficaria aqui mais uma semana, mas a gente tem que voltar pra casa e ver se tá tudo certo também, né? Não sabemos em que estado tá a nossa casinha. Tanta coisa pra fazer no Alasca, a gente vai na programação favorita do Ale. Pra quem tá chegando aqui agora, isso contém ironia. Uma tortura. Mas é jogo muito rápido, né, meu amor? Só uma coisinha pra gente jantar sempre agora. É rápido. Sempre cai nesse conto. Ai, ai. A gente até foi rápido no mercado, mas o que a gente não esperava era ficar trancado pra fora do carro. Gente, parece que a gente não aprende com os erros, né? Adivinhem. Trancamos a chave dentro do carro e aí vamos mais uma vez ter que chamar um chaveiro aqui. E aqui é frio, né? Pelo menos o Walmart está aberto ainda, a gente consegue esperar o chaveiro chegar aqui dentro. Mas vamos morrer em mais... Vamos ver quanto vai dar essa brincadeira, melhor que vai sair cara. Ó, tá um pôr do sol lindo lá fora. E aqui, aparentemente, os táxis têm um serviço de fazer isso, o chaveiro. E aí o Ale tá aqui na função. Gente, parece que não é tão fácil abrir, não. Quem abriu o carro não foi o chaveiro, tá? Foi o Ale. Já pode até ser chaveiro no Alasca, você, hein? Que isso, eu vou roubar carro. Ai, Ale. E aí, quando saiu essa brincadeira? $40. Pô, ele já nem cobrou, né? Eu fiz a parada. Eu ainda tenho que lidar com uma bagunça que tá ali, das coisas de esqui que estavam no carro e tal, porque amanhã a gente pega o voo. Mas
Por enquanto, eu tô só esquentando uma sopinha quentinha, porque depois de ficar esse tempo ali fora, esperando o chaveiro e esperando abrir a porta do carro, deu uma esfriada. E, gente, aqui não dá pra substituir o frio, né? Eu falei, vou só ali no Walmart, deixei minha jaqueta dentro do carro. E aí a gente ficou trancado pra fora, né? Então, enfim, aprendemos com os erros. Deixa eu ver aqui. Delícia. Você tá bem pleno tomando seus banhos longos, né? Nesse friozinho. Aproveitar. Você tá curtindo, né? Aproveitar que isso já vai terminar amanhã. Você tá ansioso pra voltar pra sua casa ou você tá feliz com seus banhos longos? Eu tô feliz com os meus banhos longos, mas eu tô com saudade de casa. Essa é a nossa última noite no Alasca. A gente tem que arrumar as malas para amanhã devolver o carro que nos levou até o Ártico e nos serviu de casa por lá. E pegar um voo de volta para o nosso motorhome para começar, enfim, a nossa jornada pelo México e pela América Central. E olha o que a Alaska nos preparou para a última noite. A gente foi dormir ansiosos para ver como tudo estaria pela manhã. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. Ter chegado dirigindo no Alasca no verão foi um marco importante nas nossas vidas. Ter largado as nossas carreiras para dirigir até aqui foi muito mais que uma viagem, mas uma mudança de vida, de objetivos e uma decisão de ter escolhido viver uma vida diferente da que a gente tinha vivido até ali. Mas que foi a decisão mais importante que a gente já tomou. E voltar para cá no inverno foi tão especial como no verão. Se antes as nossas vidas eram dedicadas ao escritório, hoje a gente busca viver as experiências mais incríveis e que façam o nosso olho brilhar. E esse Alasca gelado entregou tudo isso e mais um pouco. Agora é hora de voltar para casa para encarar uma nova fase na nossa jornada rumo ao México e à América Central. Até lá, que tal você assistir esse vídeo aqui de outra aventura que a gente viveu por esse mundão? É só clicar. A gente vê vocês semana que vem.